Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, povo de Deus. Estamos novamente reunidos para juntos refletirmos o Evangelho do dia. Hoje, dia 7 de abril, quinta-feira, estamos vivenciando a quinta semana da Quaresma e juntos iremos refletir o Evangelho do dia, que é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, quem me glorifica? Minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem. E viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem 50 anos tens, e viste nosso pai Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão me viu e glorificou. Irmãos, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós somos cristãos ou fariseus? Nós acreditamos na palavra de Deus ou não acreditamos? Agora sabemos que tens um demônio. Tens um demônio. Nós acreditamos ou não acreditamos? O verdadeiro cristão é aquele que acredita na palavra de Deus e a vivencia. A vive a cada momento, a cada instante. Os fariseus não acreditavam em Jesus.
não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e o chamava de mentiroso. Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizer ser o seu Deus. Aquele que vós dizer ser o seu Deus, mas não acredita. Porque não coloca em prática, não observa os mandamentos, não observa a lei de Deus, que é o amor. Mas eu conheço e guardo a sua palavra, disse Jesus. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou. Porque Abraão acreditava em Deus. Acreditava na Santíssima Trindade. Abraão viu e acreditou. E nós? Em que nós acreditamos? Em que nós acreditamos? O Espírito Santo nos santifica. Deus nos ama. E o Cristo nos liberta. O Cristo nos liberta. Reflitamos sobre isso, irmão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.